na palavra de Deus. Podeis ficar sentados. 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João 3 e o verso 6. Fazemos a leitura bíblica que servirá para a nossa meditação. 1 João, capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Repetindo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Amém? Paz do Senhor a todos que estão conosco aqui, os que estão virtualmente também. Vamos, por alguns instantes, meditar. Eu até diria que, eu falei para o Maurício, né? A gente estava conversando antes e eu falei assim, que essa parte aí que ficou para mim bem complicada. Isso aqui é para professora de gramática. Professora de português. Quem são as professoras de gramática aqui dentro? Estão apontando só para a Luana. Não seria Luana, seria Luana. O texto aqui é complicado, viu, Luana? Tem uma ciência aí, método histórico crítico para entender isso aí. Mas a gente pediu ao Senhor e vamos meditar naquilo que entendemos. O texto, ele é, vamos dizer assim, comparado, e eu já vi uma diferença agora aqui na tela, com a que eu trouxe aqui. E algumas traduções de vocês, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Tradução Ecumênica, na Almeida Revista e Corrigida, na Nova Versão Internacional, e na Bíblia do Peregrino, para não falar de outros aí, tem algumas definições um pouco diferentes aí nesta passagem. E por isso que precisa de vamos dizer assim, de esperar mais um pouquinho ali e analisar à luz da gramática aí, dessa questão histórica aí, histórica crítica aí. Mas vamos lá, e antes da gente meditar na palavra, ou já meditando na palavra, vamos dizer assim, quero fazer uma pergunta aos presentes. Gnosticismo. Todos? Sem problema? Todos? Todos entendem? Sabe o que é gnosticismo? Quem pode me dar um exemplo? Quem pode dizer o que entende de gnosticismo? Eu traduzo aqui para as pessoas que estão em casa. Ou será que ninguém quer contribuir? Antes da gente meditar, porque o entendimento do que é o gnosticismo é, vamos dizer assim, parte da meditação desta noite, nesta série Redimidos, e tem realmente, depois que a gente estuda o momento, depois que a gente vê o que está envolvido no texto, a gente vê que a série tem realmente o porquê de ser chamada Redimidos. Vem nos redimir essa palavra. Gnosticismo. Alguém quer contribuir? Ninguém? Um de cada vez? Gnosticismo? Eu sei o que é. Já ouviu essa? Eu sei o que é, mas não sei explicar. Eu entendo para mim, mas eu não sei passar para os outros. É bem assim que a gente muitas das vezes encontra, né? Mas o gnosticismo, até para a gente entender daquilo que a gente vai falar no texto, o gnosticismo é um conjunto de crença, pessoas creem desta maneira, um conjunto de crenças, ela é filosófica religiosa. E ele se assenta, vamos dizer assim, o pensamento filosófico religioso de que o homem é uma essência imortal. Aí a gente já começa a discordar, né? É uma essência imortal que transcende o próprio homem. E diz que o homem, vamos dizer assim, neste mundo que a gente vive aí por
submetido a diversos sofrimentos, né? E o próprio Cristo fala isso, né, Maurício? Quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O nosso Cristo fala isso, né? Mas o gnosticismo diz que não, que isso está errado. E que a gente precisa se libertar disso através do conhecimento. Mas não é um conhecimento de forma racional e científica, daquilo que a gente é acostumado a ver, muitas das vezes, as explicações, mas diz que é um conhecimento intuitivo e transcendental. E não para por aí, não, hein? O negócio vai piorando. O gnosticismo diz que tem que se encontrar a gnose. A gnose é a base do gnosticismo. E diz que, para se encontrar a gnose, se usa psicoativos. Vou pedir ajuda de novo. Psicoativos. Tudo bem para todo mundo? Ou não? Ninguém sabe o que é psicoativo? Quem sabe pode me dar um exemplo? O que é um psicoativo? Quer ver? Vai ficar mais fácil. Psicoativo é uma droga que se utiliza, ou que alguns utilizam, não que se utiliza, não devemos utilizar. A droga, e existem drogas depressoras. O pessoal aí entende droga depressora? O que é uma droga depressora? Nossa, será que eu estou falando tão difícil assim? Droga depressora. Me dá um exemplo. Hã? Não ouvi. Não. Rivotril não. Rivotril é o contrário. Eu tive um diretor que tomava Rivotril. Aí nós fomos eu sempre com as minhas histórias. Fomos numa reunião em Brasília e o meu diretor, tomando Rivotril, foi lá e tomou um Steinegg, que é uma bebida, né? O homem ficou acelerado. Parecia até aquele morenão do filme As Branquelas, onde quando ele vai para a pista e começa a dançar. Parece. Como é que dançava aquele morenão lá? Mais ou menos assim. Mas a droga depressora, sabe qual é a droga depressora? O álcool. O álcool, ele é assim, ó, a função dele. Uma vez, eu era muito interessado em dizer assim, mãe, como é que deve ser ficar bêbado? Eu quero provar isso. E um dia eu provei. Eu não lembro até hoje como é que eu passei depois. Minha mãe disse que a minha cama ficava perto da janela, disse que eu visitava a janela a todo momento ali, né? Mas eu nem lembro disso. Mas a droga depressora é o álcool. Por quê? Primeiro ele eleva. Depois ela cai. A gente não, né? Eu posso até dizer a gente, porque uma vez eu provei isso. Mas a função do álcool é elevar. E depois é jogar para baixo. É ressaca, dor de cabeça, né? Mal-humorado. E por aí vai, né? E as pessoas pensam que beber álcool, né, vai ser muito legal. Mas não. O álcool é uma droga e uma droga depressora. Usado no gnosticismo, na gnose. E tem outras drogas. Tem as drogas estimulantes. Aí entra o exemplo lá do Moreno, lá do filme As Branquelas, que a loira colocou lá Aliás, ele que coloca para a loira e a loira troca os copos. Não é isso que acontece no filme? Mais ou menos isso. Tem a droga depressora, que a gente deu o exemplo como o álcool, e a droga estimulante, que seria aquela droga ali. O que você entende quando eu digo assim, uma droga estimulante? O que é um estimulante? O que seria? Eu vou falar uma palavra aqui, não vai pensar em Viagra, não é isso que eu estou falando, não. Não é nada disso. Eu estava falando isso e alguém, quando eu fiz a pergunta, alguém me respondeu na hora. Eu falei, não é nada disso. Então, deixa eu retomar a situação. Uma droga estimulante, como exemplo, cocaína, crack e anfetamina. Essa é a função, estimula, deixa realmente
para cima e não, vamos dizer assim, não tem depressão, ao contrário. O gnosticismo usa esse tipo de droga para alcançar a gnose. E tem uma última, uma droga perturbadora. Ah, mas como que pode, né? Existe a droga depressora, álcool, a estimulante, cocaína, crack, por aí vai, anfetamina, e a perturbadora. Como que pode ser uma droga perturbadora? Eu vou dar um exemplo e você já deve conhecer alguém que usou, que usa, e que você está batalhando para fazer ele deixar de usar. A maconha é uma droga perturbadora. Percebe? Se ela não conseguir o que ela quer, utilizar-se, né, daquela droga, ela fica perturbada. Ela chega ao quê? Ela chega ao furto, ela chega ao roubo, ela chega a qualquer situação para conseguir esse tipo de coisa. Mas por que a gente está falando isso? Para você entender que o gnosticismo está baseado nisso. E que se utiliza desse tipo de droga para alcançar a gnose. Tá? Bem entendido isso? Aí a gente vai agora para o texto. O texto diz: qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Eu, quando li isso aqui, eu li, reli, e parece que tem uma confusão. Se aprofundar aqui para entender isso aqui. Essa palavra aqui, de João, na verdade, ele está tentando, através desta palavra, alertar na época, e a gente pode situar isso aí entre o ano 80 e o ano 90, depois de Cristo aí, a gente pode ver que João ele está tentando, dessa maneira, advertir os crentes, as pessoas com a sua fé em Cristo, contra esse grupo que estava atuando naquele momento. Já existia esse tipo de crença filosófica, o gnosticismo, que estava se manifestando ali, e que faz o homem de Deus a colocar essa situação. O conhecimento, ele diz assim que o corpo é mau, e que por isso mesmo não tem nenhum perigo em um homem e mulher, satisfazer suas luxúrias e saciar seus prazeres. Percebe? Daí você consegue entender agora lá o porquê do uso das drogas? Ele está dizendo assim, o gnóstico: gente, a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa experimentar coisas que o nosso corpo precisa ter para a gente chegar ao conhecimento, saciar nossos prazeres. Eles diziam isso. E diz assim, que o homem verdadeiramente espiritual, olha só, o homem verdadeiramente espiritual está tão protegido pelo Espírito que pode pecar para satisfazer seu coração sem perigo nenhum. Verdade isso? Verdade isso. Nunca. Diz que o homem está tão protegido pelo Espírito que ele pode sair pecando que não tem perigo nenhum. No entanto, é o contrário, né? É o contrário, tem que vigiar, tem que cuidar contra isso aí. E aí a gente passa, como eu disse aqui nas traduções que tem aqui, quando nas traduções se traz ali Bíblia de Jerusalém, Ecumênica, Revista Atualizada de Almeida, Internacional, no Peregrino, algumas que a gente utilizou. Mas olha só, e os exegetas, os que estudam a exegese, viu onde me jogaram aqui para explicar isso aqui? Os exegetas que estudam a exegese, diz que a pessoa que permanece em Cristo não é capaz de pecar habitualmente.
olhando o texto. Ele diz assim: quem permanece não vive pecando. Ou seja, a pessoa que permanece em Cristo não é capaz de pecar habitualmente. O pecado pode fazer parte da sua existência, mas é a exceção, não é a regra. Amém? Nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode fazer desse sujeito ao pecado uma habitualidade. Aí a gente começa a entrar na exegese, a gente começa a entender o texto, tá certo? Porque se a gente dissesse não, mas eu não peco, aí é o que o gnóstico está dizendo, né? Você pode satisfazer o seu corpo, a vontade que você tem. O Espírito Santo está te protegendo e não vai ter perigo nenhum. Conversa fiada. Conversa fiada. Tá certo? Então, quando alguém define e diz para mim assim: a pessoa que permanece em Cristo não é capaz de pecar habitualmente. Eu creio nisso. Eu creio. Redimido pelo sangue de Jesus, percebe o tema? Redimido pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor, a pessoa pode até vir, não deveria, mas está sujeito. Estar sujeito é uma coisa e ter a habitualidade é outra. Aí tem um outro que define aqui, ele diz assim: aquele que está em Cristo não continua pecando. Aí que eu falei, a questão da gramática, da hermenêutica aqui, sabe, da tradução aqui, da semântica, de tudo que o português me dá direito. Ou seja, não continua pecando, ou seja, ele pode até pecar, mas ele não continua pecando, porque ele não o viu. E ele precisa ver o Senhor. Ele precisa estar com o Senhor. Então, ele não continua pecando. Porque a busca dele agora não é o seu autoconhecimento, mas sim conhecer o seu Senhor, conhecer o seu Salvador, conhecer aquele que deu a vida para que ele tivesse salvação. E tem um outro ainda aqui, um outro tradutor aqui, que ele diz assim: um crente peca, não temos dúvida, mas não vive dominado pelo princípio do pecado. Amém? Um crente pode poder não no ato de permissividade, mas poder na questão de que pode acontecer, mas ele não pode ser dominado. Ele não pode viver escravo do pecado, porque ele é do Senhor. Amém? Ele é do Senhor Jesus. E tem um versículo bíblico colocado aqui por um outro, vamos dizer assim, pesquisador, que ele diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu não vou entrar no tempo dos verbos, que nem eu falei, isso aqui é para professoras, mas o verso diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Assumir a minha deficiência e crer no Senhor que tudo pode na minha vida, que tudo faz na minha vida, redimido pelo sangue dele, redimido pela vontade dele. O próprio apóstolo, quando escreve, ele diz: não continua pecando, ou não peca habitualmente, ele está se referindo não ao pecado constante, mas às quedas. A Bíblia fala que você pode até cair, mas você não pode o quê? Ficar prostrado. Caiu, levanta. Caiu, clama ao Senhor. Sabe? Caiu, chama o teu Jesus, que Ele te dá a oportunidade. Amém? Essa é a condição. Essa é a condição, vamos colocar assim, do texto e da série, redimidos pelo Senhor, redimidos por aquele que tem poder para isso, e não por um pensamento que já vem desde aquela época: conhece-te a ti mesmo. Já ouviu essa frase? Essa frase é do gnosticismo: conhece-te a ti mesmo. E tem gente que começa, né? Eu fiz um retiro espiritual para me conhecer. Eu vou dizer uma coisa: conhece o teu Salvador,
Conhece o teu Senhor, que deu a vida por você, sabe? Ele que te redime do pecado, não é você, sabe? João não está trabalhando aqui por uma questão perfeccionista, muito ao contrário, tanto que ele está combatendo os gnósticos, que diziam que perfeito é o homem que busca o autoconhecimento. Não, ele não está dizendo isso, ele não está colocando uma situação perfeccionista, ele está combatendo. Ele está dizendo, ó, cuidado com esses homens, cuidado com essas pessoas, com esse versículo aqui ele está dizendo. Não se afaste do Senhor, não vá longe do Senhor, fique cada vez mais perto. Não peque, não continue pecando, sabe? A Bíblia tem uma outra colocação para nós. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia vem de quem? Vem do Senhor, vem do Senhor. E para a gente fechar, quando João está falando dos atos isolados, sabe? Ele, na verdade, ele está combatendo os dardos inflamados, eu creio dessa maneira. Os dardos inflamados deste inimigo da época, mas que continua até hoje. Mas o meu Senhor continua até hoje também. O teu Senhor continua até hoje e vai ser para sempre. Amém? As dificuldades vão estar aí, sabe? Mas sabe o que vai nos fazer estar redimidos? A permanência ininterrupta no Senhor Jesus. Sabe? Não é questão de eu dizer assim, eu não peco mais. Não, não diga isso. Diga assim, eu fui redimido pelo Senhor. Amém? O Senhor me acolheu nos seus braços, o Senhor me deu nova oportunidade, o Senhor me vestiu de novo, o Senhor está comigo a todo momento e é Ele quem me redime. Não é um pensamento filosófico, não é um pensamento histórico, mas é uma verdade que está naquele que diz que Ele é a verdade e a vida. Caminho para a salvação é o Senhor. Amém? Então, irmãos, que nós possamos ter essa certeza. Redimidos pelo Senhor, redimidos por aquele que tem realmente poder para fazer mudança em nossas vidas. Não um conhecimento, não, claro, nós devemos saber quem somos, mas principalmente saber quem deu a vida por nós e quem está conosco todos os dias. A palavra diz isso também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê oportunidade de entender isso, de ser redimido pelo Senhor Todo-Poderoso.